A curva existe há 13 anos, até 3, 4 anos atrás, a gente tem quase 1.000 textos publicados, e a gente via que isso estava cada vez menos tendo alcance, né? O texto, né? A gente tinha textos de análise, tinha muitos colaboradores e tudo. Então, eu vou desenvolver um pouco para talvez você entender minha pergunta. Agora, sim, a gente está vivendo um momento que você falou essa questão do meme e tudo. E eu acho que a extrema-direita entendeu isso de uma forma muito rápida. Então, assim, e o algoritmo também, eu não tenho essa ilusão de que o algoritmo vai mudar. O algoritmo ele quer. A gente aqui, eu vou dar até um exemplo prático aqui do Zona Curva. No começo do Zona Curva, a gente tem um acervo muito grande de textos de memória sobre a ditadura militar. Então, você punha lá no Facebook o texto. E daí o pessoal que é de esquerda vinha comentar. Vinha um bolsominion, um cara de direita comentava, aí o texto começou. Daí vinha mais um, daí ficava uma polêmica, que era uma polêmica vazia, porque era mais xingamento do que qualquer outra coisa, e o post bombava. Então é mais ou menos a lógica que eu acho que a extrema-direita aprendeu a lidar muito. Então às vezes parece que eles usam uma polêmica, mesmo se for uma polêmica vazia, uma coisa meio... quase da Atena, assim, uma coisa meio policialesca. Olha aqui, eu estou falando isso, não sei o quê. E viraliza. Eles viralizam com muita facilidade. E a gente fica sempre assim, eu acho que a esquerda, e eu me incluo nisso, até porque eu trabalhei em jornal e tudo, a gente fica muito querendo, de certa forma, formar é bom, né? Mas formar um pouco a pessoa. Entendeu? E daí você vai, não, eu vou dar o textão porque ela vai ter que ler. E daí a pessoa não lê, você fica puto e eles estão lá fazendo meme, não sei o quê. Então, eu acho que existe também esse processo de adaptação da esquerda, que, de certa forma, combate muito esse vazio da mensagem. Não sei se você concorda comigo. Porque às vezes eu sinto que na extrema-direita é a mensagem que chega com muita facilidade, mas é uma mensagem, às vezes até é uma mensagem mentirosa, em muitos casos, mas é uma mensagem muito rápida e a pessoa vai ficando cada vez, vai piorando a situação de cognição dela, de educação dela. Eu não sei, eu também não acho que é minha função aqui como jornalista formar ninguém também, entendeu? Mas eu acho que se a gente ficar só também falando uma coisa mais assim direta, porque isso eu vejo muito no Insta. Você põe uma foto lá, um meme, viraliza, entendeu? Você põe um vídeo um pouco mais elaborado, essa cobertura do SXSW é difícil de você passar para as pessoas. Então, como a gente passa conteúdo, eu não digo de qualidade, mas alguma formação, alguma coisa, ou informação, que não seja também só gráfico, só essas coisas, que chegue mais nas pessoas, entendeu? Isso estou falando de jornalismo, como também dos políticos de esquerda também, que eles têm essa dificuldade, talvez como a gente tem, não sei, cada um no seu campo. Não sei se eu me fiz entender. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Não, então, eu tenho várias coisas para comentar sobre o que você falou. Assim, eu quero comentar 3 dias, tá? Vocês me perdoam. Mas vamos lá. Primeiro, cara, a questão da direita ter entendido melhor. Eu vou citar outro livro aqui, que é o da Letícia Cesarino, chamado O Mundo do Avesso. Já teve aqui, dando entrevista. Maravilhosa, eu sou apaixonado por ela. Eu acho uma das pessoas mais inteligentes e importantes da gente entender no Brasil atual, tá? Tanto que é isso. A mudança ela é tão radical que quem vai conseguir explicar ela para a gente é antropólogo, que está olhando ali para a realidade do momento, porque, de fato, o rolê está transformando muito rápido. E eu sei que eu sou muito repetitivo em relação a isso. Mas a gente não tem capacidade de se entender enquanto está acontecendo, né? Por isso a função do... Exato. E aí, quando alguém tem essa capacidade de olhar um pouquinho de fora... E, cara, a Letícia tem uma formação que é fantástica nesse sentido. Ela antes desse livro, ela escreveu um paper, que eu recomendo demais também, que é o Como Ganhar uma Eleição Sem Sair do Sofá. Onde ela justamente aborda ali a análise antropológica da figura do Bolsonaro e do crescimento dessas figuras. Quem tem outro livro que eu também quero recomendar, estou aqui na recomendação de livro hoje, que é Os Engenheiros do Caos, do Giuliano Empoli, que é um sociólogo italiano, que ele mostra como é que se organizava esse pensamento antissistêmico na Itália nos anos 2000, pô. Uhum. Entende? E a extrema-direita na Itália é uma das extremas-direitas mais organizadas de toda a Europa. Porque foi a primeira a se organizar. Foi a primeira a se organizar. E eles faziam isso
ô Fernando, com lista de e-mail em 2000, com fórum, porque é isso, era o que tinha em 2000. Né? Eles botavam 1 milhão de pessoas numa praça e a imprensa ficava assim, bicho, o que está acontecendo? Não consigo entender. Né? E o maior mérito, para mim, é que ele começa a apontar os padrões que tem entre Trump, Bolsonaro, Erdogan, Itália, que é o 5 estrelas que ele estuda lá, né? E tal. Então, como diria Carluxo, tem método. Agora, o processo, cara, de diálogo, né? E eu queria falar, por exemplo, dos meus posts que viralizaram. Por que eles viralizaram? Ele é curto, ele é chamativo, ele é bem editado, ele vai muito diretamente contra um inimigo comum, que é uma coisa super forte, e ele fala uma linguagem da esquerda, que é a coisa do dado. A esquerda gosta de achar que entende de dado. A gente não entende. Tá? Notícia ruim, gente. A esquerda não... A gente vem de humanas. Tá? Inclusive, assim... E eu vejo que, assim, dentro do corte, é óbvio que eu faço o corte para impactar. Eu não faço corte para fazer um desenvolvimento acadêmico. Desenvolvimento acadêmico eu faço em livro, em paper. Corte eu faço para que as pessoas se emocionem com aquele processo. Para que elas cheguem, aí uma estratégia de topo de funil, e aí, às vezes, vai ter gente que quer se especializar, e eu vou trazendo essa galera para dentro do meu processo. Aí alguém vai comprar um livro, aí alguém vai ver um vídeo mais longo, um produtor de conteúdo, ou um candidato, vai ver um desenvolvimento de 1 hora dessa ideia. Enfim, mas isso é uma estratégia de topo de funil. Por que isso? Porque, cara, por exemplo, vamos lá no negócio dos CACs. Ter aumentado percentualmente em função do número de aumento de CACs, em termos de segurança pública, diz muito pouco também. Isso, na verdade, diz... E foi o dado que a galera mais gostou. E, estatisticamente, ele é nulo, pô. Uhum. Um negócio que deu 2 milhões de visualizações está tecnicamente equivocado. Entende? O tamanho da zoeira. Porque aquilo ali era um recurso argumentativo. E aí eu vou entrar nessa parada. A galera, por exemplo, vamos lá, vamos continuar na segurança pública, Fernando. O que aconteceu? É importante. E, Claudinho, eu não estou falando com o Fernando porque eu não gosto de você, não, porque ele me perguntou, tá? Não, beleza, vai embora. Não, que hoje saiu uma pesquisa, 23% em São Paulo, o primeiro tema é a segurança pública. Acabei de ler aqui na Folha de São Paulo. São Paulo, os indicadores de segurança de São Paulo caíram mais de 11% no ano passado. Pergunta se alguém se importa com essa bosta. Ninguém se importa, amigo. O cara se importa se o celular dele foi roubado, se o filho dele foi ameaçado na rua, se ele está vendo alguém na rua, um morador de rua, porque isso assusta a classe média. E eu falei isso na live do Bem-vindo. Eu vou virar quadro fixo lá agora também. Eu falei, cara, não tem nada mais fascista do que um liberal assustado. Na real, é isso. Pessoas, elas se assustam, elas têm medo. E a direita explora isso de uma maneira muito mais eficaz do que a gente. Porque os caras vão lá e falam, reduz a maioridade penal, acaba com a saidinha, bandido bom é bandido morto, que é basicamente o que se faz nesse país desde 1500, que nunca resolveu a porra do nosso problema. Se fosse bom, já só que tinha os caras sanado. entregam alguma solução. Pergunta para a esquerda. Não, precisamos falar sobre o desencarceramento. Desencarceramento! Entendeu? Tecnicamente, corretíssimo. Pois é, mas não adere. Comunicacionalmente, um desastre, pô. Tu lembra, Paulo, quando o Freixo chegou a virar meme, que no debate de segurança... A luz, eu lembro. Lembra aí a galera desse caso, que esse caso é maravilhoso. O Freixo falava da necessidade da infraestrutura, né, nas ruas e tudo mais, de trazer iluminação, e que isso, de certa forma, ia melhorar a segurança pública, ia ter menos assalto, ia ter menos violência. E, porra, ele virou meme, porque no debate de segurança pública ele falou de lâmpada. Foi esse o recorte que saiu na época. Isso aconteceu recentemente com a questão das chuvas no Rio, que a ministra Aniele, que eu admiro demais, falou sobre racismo ambiental. Racismo ambiental, sim. As pessoas mal entendem o que é racismo. E aí ela propôs um salto para que as pessoas entendessem
que a população negra ocupa mais as periferias e que são essas periferias que estão mais impactadas pela questão climática e que isso é também um tipo de racismo, porque é uma escolha social fazer isso, que academicamente é um termo absolutamente aceito, comum, mas vai virar meme do MBL. Porque você não preparou o público para aquela informação. Porque você não está... A gente caracteriza muito no Rio de Janeiro esse pensamento mais radical à esquerda, não que falar de racismo não seja radical, mas onde esse pensamento se forma, e uma boa parte do pessoal também se forma do Rio, que é o IFIX, da UFRJ, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Isso no IFIX vai rodar bem, pô. Se você está ali, a cara, com alguém a 2 metros, que não é um aluno de filosofia ou de ciência social da UFRJ, esse discurso não vai pegar, pô. A gente tem que entender isso, sabe? Isso a gente precisa entender muito. Isso a gente não entende. A gente quer falar pelo povo mais pobre, pela periferia, e a gente vem com academicismo, enquanto o outro lado faz um pânico moral em cima de tudo e leva o debate de colher, né? Só ganha. Eu sou um cara muito favorável à discussão sobre mulheres, sobre negros. Eu me nego a chamar isso de pauta identitária, porque branco também é identidade, empresário também é identidade. Então, é uma luta quixotesca minha, tá? Dizer que isso é só para gerar reflexão mesmo. Agora até falou uma vez uma coisa interessante, Paulo, que o bolsonarismo, se for dentro dessa coisa que toda identidade é do mal... Totalmente identitarista, pô. Totalmente... Lógico que é. Porque o que gera conexão, o que gera comunidade, é identidade, pô. Lógico. Entendeu? Tudo é meio identitarismo. Não é número. Não explicar Guy Debord, sabe? E aí, por exemplo, teve um outro vídeo que eu postei essa semana, que rodou super bem também, que a galera foi no dia seguinte da luta do Bambam contra o Popó, e eu cito assim, uns 10 indicadores econômicos que estão indo bem, e o cara tá falando, ainda que os números digam isso, não é o que o mercado da esquina está dizendo. Eu vou dar uma respirada para controlar os termos que eu quero falar sobre isso. Mas, assim, ele chega muito mais no coração das pessoas com o discurso do preço do arroz no seu mercado do que eu falando que o PIB subiu 2,9%. E é isso que a gente precisa entender. Sim. Paulo, por que você não vai, então, para essa linguagem mais emocional? Porque eu não quero, porque não é meu público. Porque eu quero me comunicar com vocês, com este público que está aqui hoje, com esse público que vai entender o que eu estou falando, porque eu trabalho com comunicação. O que me interessa é pautar a discussão sobre comunicação. E eu pauto a discussão sobre comunicação nesses cortes com número, porque é o que a nossa galera da esquerda gosta. Então, eu entendo o meu público. Eu vou ali num lugar de enfrentamento, de ocupação, falar a língua do meu público e dizer, meu público, a nossa linguagem está ultrapassada. As pessoas estão pouco se fudendo se o PIB cresceu 2,9%. E a gente precisa entender isso. Saca? Por quê? Se a gente não começar a abordar, eu vou voltar na segurança pública, se a gente não começar a voltar a abordar, sabe alguns vídeos que eu fiz que deixaram a direita maluca? Eu fiz assim, quem se importa com a vida do policial é a esquerda, para defender as câmeras. Os caras ficaram malucos, pô. Porque morre menos policial quando tem câmera. Exato. E, bicho, e aí vem um dialzinho que fica lá isolado dentro da delegacia, falando, porra, obrigado, cara, por ter dito isso, agora eu tenho um argumento aqui, sabe? Do que, bicho, a galera que está fazendo o discurso, não, porque as câmeras impactam a taxa de homicídios em X%, que é uma fala que eu faço também, mas não é isso que toca as pessoas. Toca as pessoas quando eu falo, tá lá à direita, apoiando a ditadura em El Salvador. É ditadura, irmão, não é tudo ditadura? Venezuela é ditadura? El Salvador é ditadura, pô. Não, mas por quê? A gente tem que se aproveitar dessas frestas que os caras usam. E ir no emocional.